Olá, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade agora ao estudo das perguntas do breve catecismo de Westminster. Hoje, estudando a pergunta de número 40, nós vimos numa sequência em que enfatizamos os privilégios dos crentes. Nós passaremos agora a falar dos seus deveres. Passaremos a expor a lei moral de Deus e os 10 mandamentos. Então será um estudo muito interessante daqui por diante. A pergunta é a seguinte: o que Deus revelou primeiramente ao homem para a sua regra de obediência? O que Deus revelou primeiramente ao homem para a regra de sua obediência? E a resposta é: a regra que Deus revelou primeiramente ao homem para a sua obediência foi a lei moral. Veja, Deus deu ao seu povo a lei moral que ainda está em vigor hoje. Havia outros tipos de lei, leis cerimoniais, que regulavam o culto do Velho Testamento, e leis civis ou judiciais. Jesus Cristo cumpriu com as leis cerimoniais, ao se tornar ele próprio o sacerdote para sempre e a oferta, o sacrifício perfeito e cabal, definitivo. Portanto, aquelas leis cerimoniais caducaram. Elas nos ensinam a respeito do significado da obra de Cristo. Mas ninguém vai sair por aí sacrificando animais, como faziam no passado. Também as leis civis ou judiciais caducaram, porque elas se aplicavam a um contexto geopolítico, um povo de Deus organizado como nação, o que não acontece mais debaixo do conceito de universalidade da igreja. Então, irmãos, essas últimas duas categorias de leis cessaram, foram dadas aos judeus do passado e cessaram porque não tem mais força de vigência debaixo da economia cristã. Agora, a lei moral, ela é regra de obediência só para os crentes ou também para os não crentes? Ela é uma regra que se aplica a toda a carne, a todo ser humano. Por quê? Porque ela emana do próprio Deus, que é o padrão supremo de justiça e de bondade. Ele é o sumo bem. Ele é a referência do certo e do errado. Nós temos absolutos porque nós temos, ou porque existe, um Deus que, por ser Deus, é absoluto. E a própria Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 19, seção 5, ela bem nos ensina que a lei moral obriga todos a prestar a Deus obediência para sempre, tanto as pessoas justificadas como as demais. É por isso que todos serão julgados conforme as suas obras, obviamente tomando por base a lei, que é uma das maneiras que Deus revelou a sua vontade. Agora, uma pessoa poderá ser salva porque obedeceu à lei moral? Isso é impossível. Não, uma pessoa jamais será salva pela obediência à lei, porque tal pessoa nunca nasceu e nem nascerá. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Após a queda, o nosso arbítrio ele se tornou inclinado para o pecado. E por mais que hoje sejamos regenerados, a nossa vontade ainda é inclinada para o mal. E nós lutamos contra o velho homem o tempo todo. E, vez ou outra, escorregamos em palavras, pensamentos e ações. Uma pessoa só poderá ser salva pela graça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E qualquer pessoa que tente obedecer à lei, achando que com isso alcançará a salvação, só por causa dessa pretensão arrogante, ele já está pecando. Então, isso seria impossível, somos salvos somente pela graça. Agora, se um homem, então, não pode ser salvo pela lei moral, e mesmo assim ele está sujeito a ela, para que serve a lei?
A Bíblia nos diz que a lei, ela nos serviu e ela nos serve de aio para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados pela fé. É o que o Paulo disse lá em Gálatas 3, 24. O aio era uma figura, né, do pedagogo, né, que conduzia uma criança na sua formação. Essa palavra tem a ideia daquele que educa, daquele que disciplina. Portanto, é isso que a lei faz conosco. Ela nos educa, ela nos disciplina, ela nos ensina como podemos ser mais semelhantes a Cristo, como podemos agradar a Deus, nós que temos um homem corrupto dentro de nós, sempre nos afastando dele. Uma outra passagem relevante é de 1 Timóteo 1, versículo 8. Sabemos que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então, aqueles que não confiam na lei para a sua salvação, mas confiam somente em Cristo, podem fazer um uso excelente da lei, porque vão utilizá-las para o pretexto correto, né, que é conhecer e mortificar a sua carne, né, conhecer a Cristo e mortificar a sua carne. A lei, portanto, ela pode levar a Cristo, ela não salva, mas leva a Cristo. E como ela faz isso? Ela leva as pessoas a Cristo convencendo-as do seu pecado, convencendo-as das consequências que ela terá se esse pecado não for expiado e perdoado, porque o salário do pecado é a morte. E a lei também é útil para despertar as pessoas da necessidade que elas têm de um Salvador que as livre desse pecado. É por isso que sempre que pregamos a palavra, nós advertimos aos ouvintes que eles são pecadores incapazes de obedecer à lei e de alcançar a salvação pelas suas próprias obras. Dessa forma, nós claramente revelamos a cada ouvinte que eles necessitam de um Salvador. É para isso que a lei também nos é útil. Para finalizar, depois de que um homem é salvo, a lei continua tendo alguma utilidade? Ela já o conduziu a Cristo, ela já o convenceu do seu pecado, ela continua sendo útil? Essa pergunta é importante porque muitos frequentadores de igreja supostamente pensam que, porque eles acreditam que Jesus Cristo é o Salvador, agora eles podem viver da maneira que quiserem, né? Já que eles não serão condenados porque a salvação é pela graça, ou porque eles perseveram na salvação, uma vez salvo, sempre salvo, é um bordão muito repetido, então agora eles podem viver do jeito que quiserem. Seria isso verdade? De forma alguma. A lei continua sendo um lembrete perpétuo da vontade de Deus para cada uma das suas criaturas. Então, para o crente, ela foi proposta como uma regra de fé e prática, que é absoluta e inalterável. A lei de Deus nos revela quem é Deus, qual é o caráter de Deus. Ela, portanto, é a regra de fé. E ela nos revela também qual é o dever que Deus requer do homem. E, portanto, como agradar a Deus e como não desagradá-lo, né? Há uma passagem que nos ajuda a ilustrar bastante esse ponto, que é Romanos 7, do 6 ao 12. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. O que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por consequente, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E Paulo a Tito também amplia um pouco essa ideia, né, da lei sendo santa, justa e boa, dizendo no capítulo 2, versículos 11 a 12.
porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, a vontade de Deus para a sua vida, ao ter lhe dado leis, não é sobrecarregar a sua vida com mandamentos impossíveis. Já vimos que Ele mesmo nos dá o poder para obedecê-lo. Mas sim, que você possa viver no mundo presente, de forma sensata, de forma justa, de forma piedosa. Ou seja, mesmo que você ainda não esteja liberto totalmente do pecado, você pode ter uma vida que agrada a Deus. E a baliza, a referência que você tem é a lei de Deus. Que a lei de Deus possa, portanto, ser um guia para que você esteja cada vez mais cheio do Espírito Santo e mais semelhante ao seu Salvador. Deus o abençoe.